As ondas progressivas, como o nome sugere, elas se propagam e transportam energia de um ponto a outro. Mas nem toda onda é uma onda progressiva. Existem ondas que podem se formar por efeitos de interferência de duas ou mais ondas que podem nem mesmo se propagar. Então, a gente está falando das ondas estacionárias, que são super importantes tanto em música, engenharia, eletricidade, estado sólido, uma série de áreas onde ondas de diferentes naturezas podem se formar e ter as características, então, do que a gente chama de ondas estacionárias, que é o que a gente vai estudar hoje. Essas ondas, elas podem ser unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais. Aqui a gente vai analisar o caso mais simples das ondas estacionárias unidimensionais, tanto transversais quanto longitudinais, ou seja, tanto ondas numa corda quanto ondas sonoras que podem se formar num tubo, por exemplo. Então, exemplos dessas duas situações acontecem em instrumentos musicais, instrumentos de corda e alguns instrumentos de sopro que exploram a formação dessas ondas para produzir notas musicais. A gente vai estudar esse tipo de onda, começando num caso simples, onde existem duas ondas que se propagam em sentidos diferentes sobre uma corda infinita. Ou seja, a gente não precisa se preocupar aqui com os limites da corda, com os contornos, com as reflexões que a onda pode sofrer quando chega na interface. Aqui simplesmente não tem e a gente assume uma onda senoidal vindo da direita para a esquerda e outra da esquerda para a direita. Como elas ocupam o mesmo meio material, elas vão se superpor. O princípio de superposição nos diz que a onda resultante, que a gente chama aqui y', é simplesmente a soma das duas ondas, y1 e y2. As duas ondas são idênticas, a mesma amplitude y0, o mesmo comprimento de onda, portanto o mesmo k, e a mesma frequência, o mesmo ômega. A única diferença entre elas é a velocidade, e a velocidade aparece aqui como o sinal negativo no kx menos ômega-t ou positivo kx mais ômega-t. Esses dois senos podem ser somados, o resultado vai ser o seno da soma dos dois ângulos dividido por 2 vezes o cosseno da diferença dos ângulos dividido por 2. Então, a gente tem aqui 2y0. Quando eu somo o kx menos ômega-t com o kx mais ômega-t, sobra só 2kx dividido por 2, é seno de kx. No cosseno, onde eu tenho a diferença dos ângulos, vai ser o kx, que vai cancelar. Me sobra menos ômega-t somado com outro menos ômega-t, menos 2 ômega-t dividido por 2. Só que o cosseno é uma função par, cosseno de menos x é a mesma coisa que cosseno de x, então eu posso escrever cosseno de ômega-t. Então, a primeira coisa que a gente nota nessa onda é que ela não tem a estrutura de uma onda progressiva. Ela não depende da posição e do tempo da forma kx mais ou menos ômega-t, que é o que a gente sabe que vai ser a característica de uma onda progressiva. Então, essa onda ela não é uma onda progressiva, porque a dependência na posição e no tempo aqui não pode ser colocada nesse formato. Então, o que a gente vê é que se eu pego uma determinada posição ao longo da corda e vejo como aquele segmento da corda se comporta, o deslocamento desse segmento vai variar no tempo, porque eu tenho um cosseno de ômega-t, que vai de 1 a menos 1, e a amplitude dessa oscilação vai ser dada por 2y0 seno de kx. Como eu estou olhando uma posição fixa, o seno de kx tem um valor bem determinado que vai multiplicar o 2y0. Então, dependendo do valor do seno, e não importa se é negativo ou positivo, aquele termo que eu chamei de amplitude, que é o 2y0 seno de kx, vai oscilar, né, entre um certo valor positivo e um certo valor negativo, dependendo do valor de x. Aqui na figura a gente pode ver que tem alguns pontos que não se deslocam. Esses pontos a gente chama de nodos, são os pontos para os quais o seno de kx é sempre zero. E eu tenho pontos, as bolinhas azuis, que são aqueles que têm a máxima amplitude, que vão corresponder então aos casos onde o seno de kx vale 1 ou menos 1. Então, nesses casos, a oscilação vai de 2y0 a menos 2y0. Então, vamos olhar quais são as condições que devem ser satisfeitas para ter nodos e antinodos. Então, como o seno é uma função periódica,
os nodos e os antinodos vão se repetir periodicamente ao longo da corda. Cada vez que o argumento do seno kx for um múltiplo de π, esse seno vai ser nulo. Então, para 0, 180, 360, 540, etc. graus, o seno se anula. Então, a gente pode escrever kxn para distinguir as diferentes posições onde o seno vai se anular, igual a nπ, onde o n pode ser 0, 1, 2, etc. Se a gente substitui k por 2π sobre lambda, é possível então escrever esses pontos, a posição dos nodos, como múltiplos de meio comprimento de onda. Então, obviamente, a distância entre dois nodos consecutivos vai ser meio comprimento de onda. A mesma coisa vai valer para os antinodos. Então, se eu tenho a posição de cada nodo, que vai estar no 0, no lambda sobre 2, no lambda, etc., para achar a posição do antinodo, como ele está no meio do caminho entre dois nodos, basta eu somar a metade do comprimento dessa estrutura, que é lambda sobre 4. Então, a posição dos antinodos, xn, vai ser n lambda sobre 2 mais lambda sobre 4, que a gente pode escrever, então, como n mais 1 meio lambda sobre 2. Notem que, por ser uma corda infinita, eu não tenho o início ou final da corda. Quando a corda agora ela é finita, então o comprimento L vai aparecer nas equações, surge também um efeito que se chama de ressonância. Então, a ressonância é aquele fenômeno pelo qual a muito pequena amplitude que gera essa onda é amplificada e tem um efeito muito maior, como a gente pode observar na formação dessas grandes amplitudes aqui das ondas estacionárias. Como a corda é finita, agora eu preciso indicar o que acontece nas extremidades da corda, quais são as condições de contorno que devem ser obedecidas por essa onda. Então, o primeiro caso é aquele onde as duas extremidades são fixas. Então, quando eu conseguir formar uma onda estacionária, não é para qualquer frequência que eu coloco nessa corda que vai produzir uma onda estacionária. Então, para que isso seja possível, a onda que está indo quando ela bate e reflete na outra extremidade, se ela não estiver adequadamente encaixada na onda que vai, a interferência pode ser destrutiva e a gente não observa nenhuma estrutura, que é o caso mais comum. É só para algumas frequências específicas que eu consigo encaixar as duas ondas, a que vai e a que volta, e produzir uma interferência construtiva e formar minha onda estacionária. Então, o fato das duas extremidades serem fixas, quando eu formar uma onda estacionária aqui, eu necessariamente preciso que em cada uma das extremidades da corda essa ponta seja um nodo, porque por ser fixa não pode vibrar, não pode sair do lugar. O caso mais simples é aquele onde eu consigo encaixar uma daquelas estruturas que a gente viu da onda estacionária. Então, a onda estacionária é uma sequência dessas estruturas onde a corda oscila para cima e para baixo. Essa estrutura tem meio comprimento de onda, então meio comprimento de onda tem que corresponder ao tamanho da corda. Então, lambda sobre 2 igual a L. Ou seja, o comprimento dessa onda que encaixa aqui vai ser 2 vezes o L. A segunda onda mais simples que eu posso construir é aquela onde eu encaixo duas dessas estruturas. Então, além dos 2 nodos nas extremidades, agora aparece um terceiro nodo exatamente aqui no meio da corda. Então, agora eu posso ver que eu consigo encaixar exatamente um comprimento de onda no L, então lambda igual a L. E assim por diante. Eu posso encaixar 3, 4, 5, quantas dessas estruturas eu quiser. Então a gente vê aqui, tem um padrão. Nesse intervalo L, eu posso só encaixar um número inteiro de meios comprimentos de onda. Então eu vou ter 1 lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2 e assim por diante. Então, de forma geral, o meu L vai ser n vezes lambda sobre 2, ou isolando o lambda, o comprimento de onda das ondas estacionárias vai ser 2L dividido por n, onde o n vai ser 1, 2, 3, qualquer número inteiro. Se eu tenho o comprimento de onda, eu posso calcular também a frequência. A gente já tinha visto que v, a velocidade da onda, era lambda f. Então, a frequência do enésimo modo de vibração,
né? Então, para cada N, eu tenho um modo de vibração diferente, uma maneira diferente da corda oscilar. Então, para cada um desses modos, eu tenho um comprimento de onda e tenho uma frequência. Então, a gente pode escrever que a frequência do enésimo modo de oscilação vai ser N vezes V sobre 2L. O primeiro modo de oscilação, que também recebe o nome de primeiro harmônico, então, caso N igual a 1, a frequência dele vai ser exatamente essas constantes que aparecem aqui no Fn, V sobre 2L. Ou seja, todas as frequências, todos os modos de oscilação vão ser frequências múltiplas daquela frequência fundamental, da frequência do primeiro harmônico. Fn vai ser N vezes F1. A gente pode notar também que, mudando as condições de contorno, se a gente pega aquela condição onde as duas extremidades agora são abertas, então, extremidade aberta significa que a corda não está presa, ela vai oscilar. A maneira de encaixar uma onda estacionária aqui é ter um antinódo em cada uma das extremidades. Mas vocês podem ver que, matematicamente, é a mesma coisa. Então, vocês notam que, no caso das duas extremidades abertas, eu também tenho uma única estrutura dessas que formam as ondas estacionárias, só que ela aparece de um antinódo até o próximo antinódo, quando antes a gente tinha de um nodo até outro nodo. Mas a distância é a mesma. Então, aqui eu tenho lambda sobre 2, para o caso da frequência fundamental, a mais simples. No segundo caso, eu tenho 2 vezes lambda sobre 2, que é lambda. Ou seja, para cada um dos modos de vibração que eu obtenho com duas extremidades abertas, a estrutura é exatamente a mesma daquelas que eu obtive para duas extremidades fixas. Então, a expressão dos comprimentos de onda, a expressão das frequências é a mesma. Tá? Então, matematicamente, esses dois casos são equivalentes. Eu tenho alguma diferença no caso onde as condições de contorno são mistas, quando eu tenho uma extremidade aberta e a outra fechada. Então, nesse caso, na extremidade fechada, eu preciso encaixar um nodo e na extremidade aberta eu preciso encaixar um antinodo. Então, aqui a gente pode ver, no caso mais simples, que agora a estrutura que eu consigo colocar na minha corda, ela corresponde à metade daquela estrutura de antes. Ou seja, aqui no L eu consigo encaixar 1/4 do meu comprimento de onda. Então esse é o modo mais simples de vibração. O segundo modo mais simples agora eu acrescento uma estrutura completa, depois 2 estruturas e assim por diante. Então o caso mais simples era lambda sobre 4. No segundo caso mais simples é lambda sobre 4 mais lambda sobre 2, que é 3/4 de lambda. Depois eu vou encaixar mais um lambda sobre 2, e aí eu vou obter 5 lambda sobre 4, e assim por diante. Ou seja, em todos esses casos a gente isola lambda, vai ser sempre 4 vezes L dividido por um número inteiro. Só que esse número inteiro agora não é mais 1, 2, 3, 4 como antes. Só aparecem os números ímpares. No caso mais simples é 4L sobre 1, no segundo caso é 4L sobre 3, no terceiro 4L sobre 5. Então, os comprimentos de onda que eu consigo encaixar nesse caso misto vão ser aqueles dados por 4L sobre N, onde o N então é 1, 3, 5. Como antes, a gente pode calcular a frequência, as frequências vão ser múltiplos da frequência fundamental, só que agora a frequência fundamental vale V sobre 4L. Então, quando eu formo ondas estacionárias no meio unidimensional, vão aparecer essas estruturas formadas por uma sequência de nodos e antinodos, de pontos sobre o meu meio, onde o segmento da corda ele não tem nenhuma oscilação, onde a interferência é completamente destrutiva, no caso dos nodos, ou completamente construtiva, no caso dos antinodos. Essas ondas estacionárias, elas podem se formar em superfícies, só que agora os meus nodos e antinodos, eles não são mais pontos, eles vão ser linhas. Então, naquele exemplo da placa metálica que vibrava por causa de um alto-falante ligado a ela, por onde passa a linha de nodos, vai ser aonde os grãos de areia vão se acumular.
porque onde estão os antinódos, as vibrações vão ser maiores, a areia vai ser expulsa dessas regiões e elas vão se movendo até encontrar os nodos onde a vibração é mínima e elas se acumulam. Então a gente pode visualizar as linhas bastante complicadas desses antinódos pelas figuras. Esses modos de vibração eles podem existir em materiais tridimensionais também. Então, as ondas estacionárias elas são super importantes para um engenheiro, uma engenheira que precisa se preocupar para evitar essas ressonâncias numa ponte, ou alguém que vai projetar uma sala acústica para evitar a formação dessas ondas estacionárias. Instrumentos de corda, eu tenho a formação de ondas estacionárias nessas cordas, em alguns instrumentos de sopro, tambores. Os conceitos de modos de vibração aparecem na física do estado sólido em uma série de áreas diferentes. Então, entender os diferentes modos de vibração que podem surgir nos materiais e as consequências é algo bastante fundamental. Aqui a gente está vendo os princípios básicos dessa fenomenologia.